No Dia do Estudante, interventor do IFRN chama a polícia contra alunos da própria instituição. Na UFRN, a vitória do movimento estudantil para a retomada das aulas remotas e a homenagem dos estudantes que fazem o TVU Notícias aos estudantes de todo o Brasil. Hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020, o TVU Notícias está no ar. A retomada das aulas no Instituto Federal do Rio Grande do Norte segue indefinida. No Dia do Estudante, alunos e servidores realizaram um protesto em frente à reitoria da instituição. Era para ser um dia de comemoração, mas o Dia do Estudante para estes alunos e servidores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte foi de protesto em frente à reitoria do Campo Central de Natal contra o interventor Josué de Oliveira. Entre os principais motivos, a falta de planejamento para o retorno das aulas é o que mais preocupa toda a comunidade acadêmica. E venho aqui dizer que neste dia 11 de agosto, o Dia do Estudante, eles fazer um ato na reitoria do IFRN que já sob intervenção. Uma intervenção que tem feito uma total indigestão a toda a comunidade do IFRN e não tem nenhum tipo de planejamento de retorno às aulas. Os estudantes querem que as aulas retornem e não tem planejamento parte da reitoria. Isso é um absurdo. Enquanto realizavam o ato, garantido aos cidadãos pela Constituição Federal como direito de manifestar-se, os estudantes foram intimidados por policiais militares que confiscaram os celulares dos alunos dentro do IFRN, como mostra esse vídeo. O Conselho Superior do IFRN está preocupado com a falta de propostas para o retorno. Para o interventor e pró-reitor de ensino, o retorno do semestre de forma remota depende de cada campi. Os conselheiros defendem que a proposta contemple a todos os alunos. Porque não é simplesmente falar que a gente vai retornar. Isso é uma decisão. Quem simplesmente diz datas, como o atual pró-reitor de ensino e o atual reitor pró-tempore estão fazendo, é quem é político. Político diz, a gente vai voltar dia 31. Quem é técnico, como o IFRN deveria ser, um corpo técnico qualificado, faz o trabalho necessário para se voltar em determinada data. Então as perguntas que ficavam como é que um aluno que é cego vai poder participar do ensino remoto? Um aluno que tem baixa audição, um aluno que está no espectro do autismo, um aluno que não tem equipamento. São as respostas que precisam ser dadas. Com as aulas suspensas há quase 5 meses desde o início da quarentena em março, a incerteza do retorno é mais um capítulo dos conflitos atuais na gestão interna do IFRN, o que prejudica os mais de 44 mil alunos da instituição. Ainda no final do mês passado, o Consup articulou com a reitoria uma data e a forma de retorno das atividades. Sem nenhuma definição, os representantes enviaram uma carta ao Ministério da Educação denunciando a situação no Instituto. A gente tem esperado, eu especificamente tenho esperado, que venha alguma burocracia, que venha algum relatório, que venha algum projeto, que venha algum normativo novo, alguma portaria, qualquer documento escrito que diga, da parte da Pró-Reitoria de Ensino e da reitoria do gestor pró-tempore, professor Josué, que diga como que a gente tem que votar. É uma situação muito triste e que o Conselho Superior tem sentido impossibilitado. Nós já enviamos também de novo carta ao Ministério da Educação e à Secretaria de Educação Tecnológica, tanto ao secretário quanto ao ministro, para que eles possam ver o que está acontecendo no Instituto Federal e nos ajudar a tomar uma solução definitiva. Na quarta-feira passada, em reunião com o Comitê de Ensino, composta pelo reitor pró-tempore, pró-reitores e diretores acadêmicos de cada campus do IFRN, os representantes dos campi alertaram que antes de definir uma data, é importante saber como serão conduzidas questões como a capacidade docente, o modelo do calendário e questões de conectividade de estudantes para o ensino remoto. Procurada para falar do assunto, a Pró-Reitoria de Ensino do IFRN diz que as providências para o retorno das aulas de forma remota estão sendo adotadas. Elias Bernardo, para o TVU Notícias. No começo da tarde, a polícia entrou em confronto com um grupo de estudantes em frente ao IFRN.
Este vídeo gravado durante a manifestação mostra um policial militar lançando spray de pimenta contra um grupo de estudantes. Em seguida, um dos manifestantes é colocado à força para fora do prédio. Em outra imagem é possível ver um PM perseguindo um estudante na parte interna do prédio. Em seguida, o policial retorna com o celular na mão, que segundo os manifestantes pertence ao estudante e foi retido ilegalmente pela polícia. Depois de forte mobilização nas redes sociais, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, conseguiu que a reitoria da instituição dobrasse o valor do auxílio para a compra de equipamentos para acompanhar as aulas pela internet. A proposta inicial da UFRN era de R$ 600 a R$ 800 para o auxílio instrumental. Porém, desde a semana passada, os estudantes iniciaram uma mobilização nas redes sociais, divulgando que o valor proposto não dava para comprar notebooks, tablets ou outros equipamentos tecnológicos que auxiliassem os estudantes nas aulas remotas, que iniciam dia 24 desse mês. Tem o direito ao auxílio estudantes de graduação que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que estejam matriculados na retomada do semestre 2020.1. Para ter acesso ao auxílio, o estudante tem que comprovar que possui renda familiar per capita de até um salário mínimo ou um salário mínimo e meio. Conversamos com o coordenador geral do DCE, Marcos Adriano, que nos trouxe detalhes da reunião que ocorreu ontem com a reitoria da UFRN. Ontem, em reunião com o reitor, após muita mobilização, após muita manifestação nas redes sociais desde semana passada, tuitaço que a gente exigiu que o reitor convocasse o CONSAD, o Conselho de Administração, para aprovar o aumento do valor do auxílio para um valor mais justo. Ontem a gente conseguiu reunir com o reitor e ele acatou o nosso pedido de aumento do auxílio instrumental, que agora, desde aquele momento da reunião, foi fixado pelo reitor no valor de R$ 1.200. Isso mostra o quanto que a nossa luta, o quanto que a nossa manifestação é importante. A gente, através de uma manifestação contínua de várias semanas, conseguimos dobrar o valor do auxílio instrumental, que inicialmente era R$ 600 e hoje está em R$ 1.200, um valor digno, justo e que é possível comprar um notebook para poder acompanhar o semestre remoto. O coordenador do DCE também lembrou que hoje é dia do estudante e que se faz necessária a mobilização constante dos discentes em pautas que busquem melhorias e defesa da universidade pública. Além disso, hoje, 11 de agosto, é dia do estudante, uma data nacional de luta, de mobilização em defesa da vida, da democracia e da educação. Semana passada, o MEC do governo Bolsonaro falou que planeja, próximo ano, fazer um corte de mais de 18% nas instituições federais de ensino superior, o que é muito perigoso e pode causar um caos nas nossas instituições. É um governo que ataca a educação e que torna os estudantes seus inimigos. Então é muito importante a nossa manifestação no dia de hoje. O DCE, ontem à noite, junto aos estudantes, aos centros acadêmicos, colou lambes pela cidade contra o governo Bolsonaro, contra o ministro Paulo Guedes, que semana passada também falou que queria acabar com a meia entrada, um direito que a juventude tem ao lazer e à cultura, e a gente não pode abdicar dele. No Dia do Estudante, a turma de alunos que faz o TVU Notícias resolveu prestar uma homenagem a todos e todas que estão ansiosos para retornar às salas de aula. Acordar cedinho, se arrumar, tomar café e partir para a escola. A vida de estudante começa cedo para muitos brasileiros. E que bom, afinal, quando se estuda, portas se abrem e o aprendizado supera o beabá. A escola traz lições para viver em sociedade, ter responsabilidade, respeitar as diferenças, denunciar injustiças e tantos outros conhecimentos necessários para o desenvolvimento dos cidadãos. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à educação de qualidade no Brasil. Uma vergonha, né? Pois a educação não é privilégio, é um direito garantido pela Constituição, e um exemplo desse desprestígio pela área são os mais de 11 milhões de brasileiros que nunca puderam aprender a ler.
Por muitos motivos, esses 11 milhões de cidadãos não conheceram o prazer de ser estudante. Algumas não tiveram escola para ir, outras não tiveram livros e cadernos. Parte delas teve que trabalhar para ajudar no sustento da sua família, cada uma com sua realidade. Em plena pandemia, a situação ficou ainda mais complicada. Para quem tem condições de estudar em casa, utiliza o celular ou o computador. É o ideal? Não. Tem o mesmo rendimento que dentro da sala de aula? Também não. Há quem diga que não dá para perder o ano. Mas mal sabem eles que para quem não tem condições básicas de ter acesso à internet ou um equipamento eletrônico de qualidade, o ano já está perdido. Assim como um dia lutamos pelo direito constitucional à educação, por universidade para todos, pelas cotas raciais e socioeconômicas, pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, precisamos agora continuar a cobrar por mais investimentos na educação, para que assim mais pessoas saibam como é bom ser estudante. Viva os estudantes de todo o Brasil! A Secretaria de Saúde do Estado confirmou 8 mortes nas últimas 24 horas por causa da Covid-19. O número total de óbitos se aproxima dos 2.000 e novos leitos para tratamento da doença serão abertos na região do Seridó. Na atualização dos números da Covid-19 feita pela Secretaria de Saúde do Estado hoje, foram confirmadas 1.991 mortes por causa da doença, sendo 8 óbitos nas últimas 24 horas. 198 mortes ainda estão em investigação. No total, o Rio Grande do Norte tem 55.909 casos da doença. Hoje, o estado tem 54% de leitos críticos ocupados, tendo 192 pacientes internados em UTIs e 392 pacientes internados no total. Na região metropolitana de Natal, a taxa de ocupação é de 48%. A subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica do estado, Alessandra Lucchesi, ressaltou que a epidemia se comportou de forma diferente nas regiões do estado e voltou a falar sobre a situação do Seridó. Ela informou que a Secretaria de Saúde vai abrir mais leitos para tratamento da Covid-19 no município de Currais Novos, já que essa região do Seridó ainda preocupa por não apresentar queda nos números como nas outras regiões. Nós já ressaltamos que a epidemia para a Covid, de modo local, ela aconteceu em momentos diferentes para os diversos estados brasileiros e aqui no nosso estado, principalmente nas regiões de saúde. Então nós temos um destaque nesse momento da ocorrência do maior número de casos, sendo realmente mais evidente esse aumento na 4ª região de saúde, que é a região do Seridó. E para comentar esses números e entender melhor o quadro epidemiológico no estado, o jornalista Jorge Silva entrevistou a subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP, Alessandra Lucchesi. Nós vamos conversar hoje com a Alessandra Lucchesi, subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP, sobre os números da Covid no estado. Bem-vinda, Alessandra, ao TVU Notícias. Muito obrigada. Alessandra, no início desse mês, dia 5, a CESAP informou que 52.890 pessoas testaram positivos no Rio Grande do Norte para a Covid, né? No dia seguinte, esse número saltou para 54.106 casos, uma diferença nas últimas 24 horas de mais de 1.200 casos. De ontem para hoje, por exemplo, o aumento de casos confirmados foi de quase 500 novos casos. Mesmo assim, a CESAP afirma que há uma queda de incidência da doença no estado. Como pode afirmar isso se em apenas 24 horas foram confirmados quase 500 casos? Bom, existem formas diferentes de serem analisados os dados, né? Quando a gente fala dessa questão da liberação da informação, a gente acaba medindo muito mais a produção laboratorial do que propriamente dito a situação epidemiológica. Então, esses casos divulgados de um dia para o outro não necessariamente são pessoas que estão adoecendo de ontem para hoje. Então, é essa análise que nós fazemos em cima dos dados, tá? Então, se a gente for comparar realmente, né, a liberação da informação de um dia para o outro, a gente teria um cenário de altos e baixos muito constante no estado. Infelizmente, às vezes por produção laboratorial ou retenção de informação. Lembrando que as notificações deveriam chegar em até 24 horas do atendimento do paciente ou da ocorrência do óbito.
Mas nós analisamos os casos confirmados, por exemplo, por data de início de sintoma. Potencialmente, um paciente que começa a manifestar os sintomas hoje, se ele não segue as recomendações de isolamento domiciliar, ele tem um potencial de infecção para outras pessoas, então supostamente é mais fácil da gente analisar o cenário epidemiológico com a expectativa de novos casos sendo confirmados após um suposto pico ou elevação do número de casos. Então é dessa forma que nós analisamos os casos confirmados. E os óbitos a gente analisa por data de ocorrência. Então isso também acontece com os óbitos. Infelizmente, de um dia para o outro nós podemos ter sim um incremento considerável no número de óbitos, mas não são óbitos que ocorreram nas últimas 24. Eles são informados nas últimas 24, mas tiveram uma ocorrência, às vezes distribuída ao longo de uma semana e, infelizmente, em alguns casos, óbitos referentes ao mês anterior. Alessandra, outra dúvida em relação aos números de casos suspeitos, né? No dia 5 desse mês, né, no início do mês, eram 63 mil casos. No dia seguinte, esse número caiu drasticamente para 17 mil. Como se explica essa queda? Bom, na realidade o que aconteceu foi uma alteração de classificação. Não é que os pacientes deixaram de existir de forma alguma. O que a gente espera é que um caso suspeito ele tenha um desfecho ou de confirmação ou de descarte. Porém, existe uma terceira classificação que são os casos não especificados ou inconclusivos, né? Normalmente essa classificação ela é dada ao paciente que teve uma sintomatologia indicativa daquele agravo, né, de notificação a ser pesquisado, que nesse caso é o COVID, mas caso ele não tenha se submetido a um exame diagnóstico e não foi possível a conclusão do seu caso através da investigação, para dizer se ele é um caso contato de um caso confirmado, que aí a gente fecharia por vínculo clínico epidemiológico, se ele não tem nenhuma indicação clínica ou epidemiológica para o encerramento desse caso, aí ele é encerrado como inconclusivo. Então, na realidade, o número de suspeitos diminuiu porque aumentou o número de casos não especificados. Esse procedimento era para ser automatizado no sistema do Ministério da Saúde, mas como não estava acontecendo, e nós temos um prazo de até 60 dias para encerramento dos casos com algum desfecho, a Secretaria Estadual de Saúde otimizou esse processo e fez o encerramento dos casos que tinham indicação para serem classificados como casos inconclusivos ou não especificados. Entendi. Como está sendo a contabilização do número de mortes no sistema? Por exemplo, foram incluídos em um único dia 102 óbitos. Na semana seguinte, houve uma entrada de mais 150 mortes que não apareciam em análise e também não ocorreram durante a semana. De onde estão vindo essas mortes antigas se o número de mortes suspeitas pouco se altera? O que acontece, né? A informação ela nasce no serviço de saúde. Então, o serviço de saúde é que tem que repassar essa informação aqui para o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, que nós chamamos de CIEVS, e através do CIEVS é que nós fazemos esse monitoramento e conferência da informação nos nossos bancos de dados. Então, na realidade, o serviço de saúde tem que enviar os formulários tanto de declaração de óbito quanto da notificação desse paciente para o agravo para a COVID. Então, infelizmente, alguns serviços não mandam em 24 horas, né? Alguns acabam retendo a informação até durante o mês inteiro. Então, infelizmente, esse processo ele nos atrapalha nessa celeridade da divulgação. Mas a partir do momento que a informação chega aqui na Secretaria Estadual de Saúde, no dia seguinte ela já passa por processo de análise e no dia seguinte ela já é divulgada. Então, nós temos tentado dar celeridade desde que a informação chegue até as autoridades de saúde no prazo oportuno. Então, temos um atraso do cenário, né? Quando nós fazemos uma análise, essa estimativa é de uma média de 15 dias de atraso na chegada da informação, mas temos picos de óbitos, sim. Temos picos de entrada de casos confirmados também. O que a gente percebe também é que nos finais de semana, o número de notificação e o número da ocorrência de óbitos notificado para nós, ele é menor do que durante a semana. Conversamos com a Alessandra Lucchesi, subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP. Alessandra, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês. A gente está sempre à disposição de todos, tanto da mídia quanto da população, para que a gente possa enfrentar o Covid de uma forma cada vez mais qualificada para toda a população potiguar.
O movimento Policiais Antifascistas se reuniu na manhã de hoje para protestar contra o inquérito aberto pelo Ministério Público do Estado para investigar policiais ligados ao grupo. No ato em frente ao complexo das delegacias especializadas, o grupo de policiais antifascismo protestou contra o dossiê do Ministério Público enviado ao Departamento de Combate à Corrupção, que investiga 23 policiais ligados ao movimento. No pedido, o Ministério Público solicita a apuração das providências adotadas pelos órgãos estaduais de segurança pública no cumprimento do Decreto Estadual de Medidas de Isolamento Social. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente foi, digamos, lançado, dentro de uma questão judicial envolvendo diversos tipos criminais, apenas porque produzimos um vídeo em que nos prontificamos, não só enquanto movimento policiais antifascismo, mas em torno de uma brigada da saúde, uma brigada contra o Covid-19 e nada mais do que isso, porque a gente se prestou a denunciar as pessoas que estariam organizando, as carreatas, chamadas carreatas da morte, ou carreatas contra isolamento. Dessa forma, a gente está sendo investigado em virtude de crimes que não tem nada a ver com o movimento e nunca terão, como questões relacionadas a milícias, grupos paramilitares ou abuso de autoridade. Dessa forma, isso mostra muito bem qual é o nosso caráter democrático, defensor do Estado democrático de direito, um defensor da democracia, um defensor das leis também. Embora isso não nos impossibilite de ser críticos em certas horas. E por isso que nosso movimento existe. Porque a gente entende que a segurança pública deveria ser formada de uma forma diferente. Deveria ter outras estruturas. Deveria se aperfeiçoar, deveria mudar. Então a gente é crítico nessa ponta, nessa forma, mas a gente é crítico e atua de uma forma legal, que é a forma política. O inquérito foi aberto após o policial civil Pedro Chaves divulgar um vídeo onde afirma que a Brigada Antifascista iria fiscalizar uma carreata realizada em 19 de abril por simpatizantes do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesse dia já eram proibidas carreatas e aglomerações, devido ao decreto estadual que determinava medidas mais rígidas de isolamento social. O promotor disse recentemente em nota não ter objetivos políticos. O Ministério Público controla a atividade policial e, portanto, não pode aceitar a falta de neutralidade político-partidária das polícias. Segundo ele, a investigação visa evitar a criação de uma polícia política, o que não seria democrático nem lícito. Jussara Félix para o TVU Notícias. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã!